Muito boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Estamos aqui como nosso primeiro vídeo oficial na nossa página Ora com Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês todos aqueles que estão a ver aí em casa. Bem, eu quero começar por apresentar uma introdução sobre o nosso canal. É um canal que vamos falar sobre Deus. É um canal cristão. É um canal não só para jovens, mas também para adultos, para crianças. E esse canal tem como objetivo atingir corações, tem como objetivo pregar a palavra de Deus, tem como objetivo motivar as pessoas a conhecerem Cristo, a conhecerem Deus e a receberem Cristo como seu Rei e Salvador em seus corações, a mudarem de vida. E eu espero que vocês gostem. Esse é o nosso primeiro vídeo. Como tema temos jovem, cristão e o mundo. Então, sem mais demoras, vamos dar o início ao nosso programa. Primeiramente, gostaria de começar com uma oração. Vou pedir ao nosso convidado, que depois já vou ser apresentado, o nosso irmão Edvânio, que está aqui comigo hoje, que vamos elaborar esse tema, vamos conversar um pouco, mas sem mais demoras. Primeiro queremos meter e clamar e pedir a presença de Deus aqui nesse meio, para que Deus possa nos guiar desde o princípio até o fim. Então, irmãos, faz favor, se puderem nos orientar e começar com uma oração para dar início assim ao nosso programa. Amém. Assim oremos. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te ser grato por este momento, queremos te ser grato por este projeto, queremos te ser grato, Senhor, por esta iniciativa. Deus, Pai, em nome de Jesus, assim conforme seu Filho disse, o objetivo é te exaltar. Então, Pai, se conosco nesta hora, eleva-nos a fluirmos no Espírito, eleva-nos a trazer algo claro para o ouvinte, claro para aqueles que vão poder nos assistir. Senhor, convidamos a Tua presença neste lugar, no nome de Jesus. E nós desde já lhe apresentamos tudo quanto aqui vai acontecer e lhe apresentamos este projeto, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos e guia-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos assim o nosso programa. Primeiramente, vamos dar a introdução. Vou passar a palavra aqui no nosso irmão Edvânio, que vai dar uma pequena introdução sobre quem ele é, como ele começou, de onde ele veio e tudo mais. E vamos assim dar início ao curso. Amém. Desde já, obrigado pela oportunidade e pelo convite que me foi dado também. Bem, Edvânio Gaspar Brito, sou Edvânio Gaspar Brito. Sou angolano, já estou cá, caminho de mais de 5 anos. Mais de 5 anos, no entanto, sou casado com a Vera Brito. Por graça divina, sou casado também com uma doutora. Amém. Está a cursar um curso de medicina, então, basicamente, daqui a pouco uma doutora. E também cursei o curso de gestão, sou gestor, sou crente. Vamos então, irmão, entrar no nosso tema. Amém. Que vamos falar um pouco sobre o jovem cristão e o mundo. Sim. Eu queria que o irmão me explicasse praticamente como jovem, como nós somos hoje em dia. Minha pergunta é: por que nós, jovens, recuamos muito quando temos ou passamos por tentações? Se é que me faço entender, por que nós recuamos muito no meio das tentações? Amém, amém. Uma visão mais aberta, digo que os tempos tão difíceis, posso começar a dizer desta forma, os tempos tão difíceis, e na verdade
é necessário que primeiramente a gente entenda quem é Deus. Quem é Deus, e quando a gente entender a essência de Deus, quando a gente entender quem é Deus, a gente vai perceber, vamos começar a entender o que nós estamos a buscar ou a seguir. Porque é muito difícil alguém que sabe quem ele está a seguir e depois, ou seja, é incompreensível, não se percebe até eu sabendo a quem eu estou a seguir e depois eu voltar, recuar. Então, quero aqui ilustrar com alguns exemplos para ser muito mais claro. Nós na Bíblia temos jovens que em momentos da sua vida recuaram. A Bíblia não nos diz só de pessoas que se deram bem nesta vida, mas também a Bíblia nos diz de pessoas que tiveram fracasso e levantaram e foram adiante. No entanto, eu quero aqui, primeiro, antes de eu dar o meu exemplo, primeiramente é importante nós sabermos a quem nós estamos a buscar. Se nós soubermos a quem nós estamos a buscar, o próprio Deus depois também vai nos ajudar, nos autoajudar para a gente realmente se conhecer. Porque o indivíduo que não se conhece vai facilmente fraquejar ou facilmente desistir, irmão Silvano. Então, aqui eu quero pegar um exemplo. Elias, num momento de cansaço, num momento de desespero, Elias queria basicamente desistir. Elias chegou a dizer, estava a dizer, Senhor, Elias basicamente disse, Senhor, Isabel vai me matar. Mas aí nós conseguimos ver, mais do que... aí nós conseguimos ver um homem que tinha tudo. Um homem que falava com Deus, um homem que orava, as coisas aconteciam, mas o seu cansaço falou muito alto. O cansaço falou alto. Então, primeiramente, quando a pessoa não se conhece, qualquer cansaço, qualquer fadiga, qualquer pressão, a pessoa tem a tendência de desistir. A pessoa tem a tendência de desistir. E também vimos em mundos, vimos em quê? Em Josué, então... Mas aqui, respondendo bem à questão, por que o jovem desiste? Primeiramente, se nós não estivermos a buscar a palavra dia após dia, vai nos ser difícil a gente continuar no mesmo caminho. É importante nós continuarmos a buscar a Deus. Porque o mundo em que nós estamos, se nós não nos edificarmos, se nós não nos prepararmos, vai vir qualquer pessoa nos trazer uma ideia que nós vamos... A ideia até de tão construtiva ou de tão organizada que a ideia for, vamos acabar por acreditar que aquela ideia ou aquela opinião, aquele caminho que nós devemos seguir. Então, primeiramente, nós sabemos quem é Cristo e buscarmos. Na medida que nós buscarmos a Cristo, nós estaremos a viver uma vida com clareza. E não só, até a própria Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo recua por falta de conhecimento. Nós jovens somos muito, mas muito perseguidos e muito tentados. Não só jovem cristão, como jovem do mundo, digamos, do mundo, jovem não cristão. E tem uma passagem na Bíblia que me tocou muito quando eu estava a ler também. Está em 2 Reis 24. Fala quando o rei Nabucodonosor invadiu Judá, no tempo do rei Joaquim, se não me engano. Ele tomou conta daquela cidade, daquela nação, e levou, ou seja, aproveitou aquele grupo de jovens que haviam lá. Levou todos os jovens para ir para a sua corte. Como nós sabemos, Daniel e os seus amigos lhes levou. Mas eu me perguntei, por que no meio de tanta gente, tinha crianças, tinha não sei o que, ele levou somente os jovens? Tinha velhos, tinha homens adultos com sabedoria e tudo mais, mas ele levou somente os jovens. Por quê? Bem, primeiramente vamos ilustrar com algum exemplo.
na sociedade em que nós estamos, a camada, vamos supor, na sociedade em que nós estamos, quando se fala de futuro, estamos a falar de jovens. Quando se fala de força, estamos a falar de jovens. No entanto, vamos supor que aqui onde a gente mora, se esse país em que a gente mora com outro país entra em conflito, estou aqui a ilustrar com um exemplo, vai se precisar de jovem. Vai se dizer que não precisamos de X número de jovens. Então, primeiramente, aí o rei ele cria o quê? Agora estou entrando na tua pergunta. O rei cria jovens de boa aparência. Jovens que eloquentes na sabedoria. Jovens de boa reputação. E, no entanto, esses jovens que ele cria basicamente, que ele cria esses jovens aqui, porque claramente que não tinha que ser mais velhos já estão cansados. Mais velhos já não reproduzem tanto. Então, jovens têm mais futuro. Sim, jovens têm mais futuro do que passado. Então, ele precisava de jovens. Por quê? Porque ele tendo o maior número de jovens aí, ele acaba por treiná-los e ele fazer aquilo que ele quer fazer. Por exemplo, então aí ele foi com aqueles jovens aí, o que aconteceu? E nós vimos na Bíblia, e esses jovens eles foram treinados, tinham que aprender, estudaram, e depois que estudaram, os jovens tornaram-se, nós temos Daniel, o jovem que segundo a Bíblia nos mostra que foi um jovem jovem totalmente diferente, que hoje nos ilustra. Então eu penso, na minha ideologia eu posso dizer que ele precisava de jovens para se manter o quê? Como é que eu posso dizer? Para manter... ele precisava de jovens para quê? Porque jovens produzem melhor do que pessoas adultas. E jovens tinham maior força do que pessoas adultas. E jovens poderiam, em qualquer situação, trazer um peso, digo assim, um peso entre aspas, no seu reinado. Então, era necessário que ele fosse buscar jovens. E desta forma, então, eles foram treinados, tinham que estudar. E não só, e aqueles jovens que eles até foram buscar, depois os nomes foram totalmente transformados. Os nomes foram mudados e nós conseguimos ver aí que os jovens que foram sequestrados, vou dizer a expressão sequestrados, aqueles jovens só trouxeram uma visão diferente daquilo que o rei pensava. Então, como é que é possível? Por exemplo, tem uma passagem também na Bíblia que eles depois disseram que não, nós não vamos, por exemplo, se contaminar. Aí eles já começam a passar uma visão do tipo de jovens que eles são, porque eram jovens tementes a Deus. Eles não só levaram qualquer jovem, mas eles como levaram jovens tementes a Deus. Jovens que disseram, não, rei, nós não vamos nos contaminar com as coisas, nós não vamos nos contaminar com as coisas que vocês têm aqui, do vinho, desse banquete, não. E, no entanto, eu penso que foi não sei se vou dizer se foi por mera graça divina, mas desde o momento que Daniel chegaram naquela terra, as coisas mudaram. Porque hoje em dia, o que acontece, o que tem acontecido, por exemplo, continuando nessa história de Daniel e os seus amigos, o rei Nabucodonosor, ele lhes tirou da sua terra mãe, lhes tirou do seu país, lhes tirou do seu ambiente, trocou o seu nome, os seus nomes, o seu estilo de vida, até tentou trocar a sua crença. Mas eles não foram corrompidos. Eu acho que é esse exemplo que nós, como jovens, devemos seguir. Porque, segundo a Bíblia, eles foram levados para um palácio, ter uma boa vida, comer do bom e do melhor. Mas, como o irmão acabou aqui de mencionar, eles se lembraram de onde eles saíram, se lembraram quem eles realmente são e decidiram não se contaminar. Irmão, acha que hoje em dia isso acontece até nos dias de hoje, conosco mesmo jovens.
mas nem todos jovens como nós têm ou conseguem ter a mesma, não digo se é sabedoria, se é discernimento que Daniel e os seus amigos tiveram naquele momento. Porque quando eles iam para ser alimentados, tinham do bom e do melhor, carnes e tudo mais. Mas eles disseram não. Segundo a Bíblia, eles decidiram comer vegetais. Simplesmente vegetais. Mas eu acho que hoje em dia, nós jovens, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Em termos de trabalho ou em termos mesmo na área social, digamos, quando o nosso amigo ou uma nossa amiga nos pede para fazer uma coisa que, digamos, não agrada a Deus, não vai com os padrão como cristão, muitos de nós não soubemos recuar, nem soubemos reconhecer, fazer aquela revisão. Não, espera aí, eu estou nesse lugar, fui tirado do lugar onde eu estava, estou nesse lugar, mas e parar e pensar, mas será que esse lugar é um lugar bom para mim? Será que esse lugar é um lugar que agrada o meu Deus? Será que eu vou me deixar contaminar? Muitos de nós jovens não fazemos esse tipo de balanço, esse tipo de pergunta a nós mesmos antes de dar o passo ou antes de fazer, antes de cair na tentação, antes por exemplo, de andar para frente com essa coisa que nós não temos a certeza se é realmente a vontade de Deus ou se é Deus mesmo que está nos mandando lá, porque nós estamos a ser tentados e muitos dos jovens não têm noção e nem conseguem fazer a diferença quando estão a ser tentados e quando não estão a ser tentados. Porque parece que hoje em dia nós conseguimos ver, seja jovem cristão como não cristão, nós seguimos muito o mundo em termos de moda. E sem realmente pensar e ver, não, mas se eu sou cristão, se eu tenho um Deus, por que eu vou seguir esse estilo de vida? Por que eu vou seguir? Por que eu vou continuar aí nas festas? Por que eu vou continuar a me prostituir? Por quê? E o que é muito difícil hoje em dia que eu vejo também é esse balanço que muitos jovens no ato, naquele momento, não conseguem fazer. Mas esses três amigos, Daniel e seus amigos, eram jovens como nós hoje em dia somos e conseguiram. Mas eu sempre me perguntei o que é que eles tinham naquele momento que hoje em dia muitos jovens não têm. Ok. Primeiramente, vamos debater o assunto, focando então neles. Vamos entender primeiramente quem eram eles. Eram jovens que não se entregavam às coisas do mundo. Eram jovens que a Bíblia diz que de tudo quanto se possa guardar, guarda o teu coração ou os teus pensamentos em Deus. No entanto, eles eram jovens que primeiramente eram tementes a Deus. Eles eram jovens que confiavam em Deus. Eram jovens que estavam dispostos para orar. Eram jovens que estavam dispostos para quê? Para quebrar as coisas que os antepassados já viviam, para eles poderem viver uma coisa diferente. No entanto, uma vez que eles eram pessoas que tementes a Deus, que buscavam a Deus, e não só, mais do que eles buscavam, mais do que buscar a Deus, eles tinham um compromisso sério com Deus. Eles sabiam do que eles sabiam a quem eles estavam a buscar. Uhum. E na medida que eles oravam, Deus lhes respondia. E uma coisa extraordinária que é que a inclinação que eles tinham, eles não estavam inclinados para as coisas desse mundo. Nós, os jovens desse mundo, estão inclinados às coisas desse mundo. Eles já não estavam inclinados a esse mundo. Eles não estão inclinados a esse mundo. Por isso é que não se pode resistir o maligno, se você está inclinado ao mundo dele ou no site em que ele está. Nós só podemos resistir a ele de tal forma que ele vá, se nós não estivermos inclinados nele, se nós não estivermos inclinados nas coisas que possam nos distrair. No entanto, uma vez que eles não estavam inclinados às coisas desse mundo, não tem como eles serem destruídos, não tem como eles acabarem por ceder. E um dos grandes segredos é a comunhão com Deus. Por quê? Porque
para não nos contaminarmos, é necessário que a gente tenha comunhão com Deus. Porque sem comunhão, devemos ter comunhão com Deus e uma vida regrada em Deus. Quando nós dissemos uma vida regrada em Deus, é aquilo que a Bíblia nos diz em Josué. Medita esse livro de dia e de noite, porque se assim nós não fazermos, e olha que naquele tempo a Bíblia ainda não estava totalmente composta, mas eles sabiam, uma coisa que é muito importante que eles sabiam é que eles sabiam como falar com Deus, aonde encontrar a Deus e o posicionamento que eles tinham em qualquer situação. Então eles sabiam ir na presença de Deus. E como é que eles iam? Eles iam então com jejum e oração. É isso que nos falta hoje. O que nos falta hoje é primeiro o posicionamento. Posicionamento. Daniel teve posicionamento, saber quem ele é. E ele percebeu o projeto. Ele percebeu que tinha que passar no quê? Ele percebeu o estado em que ele vivia. Então, se nós não entendermos a situação em que nós estamos a viver, nós vamos querer clamar ou vamos querer nos apegar em coisas que a gente não conhece. Então, acredito eu que a primeira coisa, não havia dificuldade aí para Daniel. A primeira coisa é que ele estava em Cristo, e o que nós devemos fazer para nós não nos contaminarmos nesse mundo é estarmos em Deus. E não tem como a gente estar em Deus se a gente recusar em sermos jovens totalmente diferentes. Jovens que deixam um pouco os prazeres desse mundo. Jovens que afastam-se, jovens que têm que se afastar um pouco dos prazeres desse mundo. Porque se assim não nos afastarmos, não tem como nós nos mantermos de pé quando a tribulação então vier. Então eu digo que o segredo é que eles estavam em Deus e eles buscavam o Senhor. Uma vez que eles buscavam o Senhor, as coisas lhes foi... Bem, vamos dizer que lhes foi fácil, mas a gente lê, vamos pensar que foi fácil, mas viver o que eles viveram não foi fácil. Então, estando em Cristo, que eles puderam suportar o que suportaram. E continuando no tema do Daniel e dos amigos, também na parte que os amigos entraram na fornalha, não é? Por recusar adorar a estátua. Que, mais uma vez, é mais um ato, é uma atitude, como disseste, né? Uma decisão que foi tomada com toda a maior firmeza em recusarem adorar a estátua. Mas mesmo assim, no momento que eles foram jogados na fornalha, aconteceu o que nós já sabemos que aconteceu. E é mesmo de se louvar, e que a glória claramente que seja toda para Deus. Mas é difícil para muitos jovens, e eu sei que tem muitos jovens que passam por esse tipo de situações na vida. Eu sei que tem muitos jovens que passam por tentações no sentido de propostas, seja propostas de trabalho, seja proposta para fazer dinheiro. Hoje em dia, como temos aqui os forex, temos que fazer dinheiro fácil e não sei o quê. Da parte do jovem, também na parte feminina, as influências e tudo mais. Não estamos a saber nos direcionar, não estamos a saber reconhecer realmente quem é Deus, quem é Jesus Cristo. E é isso realmente, como o irmão falou, que é o que nos leva a nós cair, que é o que nos leva a nós recuar na nossa fé, e não nos ajuda em nada, só nos prejudica. E muitos jovens não têm a noção o quão isso prejudica as nossas vidas. Como falamos no início, e como o irmão disse também, que o rei, quando ele pegou aqueles jovens todos para ir, ele pensou no futuro. Porque por serem jovens, e eu acho que isso é o que está a acontecer hoje em dia muito no mundo, que muitos jovens, o futuro de muitos jovens está a ser manipulado, está a ser estragado, está a ser destruído devido àquilo que nós falamos do início. Falta de conselho, falta de comunhão com Deus, falta de identidade, saber quem nós somos.
não é? Mas temos aqui um exemplo vivo de Daniel e os seus amigos, que eu acho que nós devíamos levar isso para o resto da nossa vida e procurar mais pensar realmente no que nós estamos a fazer como jovens, o tempo que nós temos como jovens, saber aproveitar da melhor maneira possível, metendo Deus em primeiro lugar em tudo que nós vamos fazer, fugir às tentações, clamar sempre a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa escola, no nosso trabalho. E é muito difícil. Amém. O mundo, para muitos jovens, é muito difícil, porque eu cresci, nasci e cresci no berço cristão. Quando os meus pais já eram convertidos, a minha mãe já eram convertidos. Mas mesmo assim, teve um momento da minha vida que eu recuei. Teve um momento da minha vida que eu queria festas, queria festas e tudo mais. Essas coisas que o mundo dá para os jovens, que os jovens ficam tipo, uau, eu sou jovem, então deixa-me aproveitar, deixa a vida me levar e tudo mais. Mas mesmo sabendo da identidade, de onde eu vim, de onde eu saí e quem eu sou, quem são os meus pais, mesmo ouvindo muitos conselhos, eu creio que naquele tempo eu estava mesmo cego com as coisas do mundo. Eu acredito que muitos jovens hoje em dia ainda vivem cegos, hoje em dia ainda vivem consoante as regras do mundo, porque também, mais uma vez, não têm e nem conhecem a sua verdadeira identidade. Exato. Não têm aquela comunhão com Deus, porque realmente se tivessem, aconteceria nos dias de hoje o que aconteceu com os Daniel e os seus amigos. Não recuavam, não se deixavam contaminar com as coisas do mundo, não se deixavam contaminar. Mas é muito complicado. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui, abri os meus olhos e realmente consegui entender: quem tem Cristo tem tudo. Tem tudo. E nós os jovens, infelizmente, estamos muito desleixosos. Vou usar essa expressão, desleixoso, preguiçoso. Vou dizer mais o que? É como se estamos obesos, né? Obesos na preguiça. Estamos a viver no conformismo. Nós pensamos, por exemplo, os jovens cristãos, nós pensamos que a vida é só orar. A vida é só Bíblia. A vida é só orar, Bíblia, não. Nós aí vimos, Daniel, um jovem que orava, um homem que orava, mais do que ele orar, ele ia mais. Daniel tinha que estudar, Daniel estudou. Daniel não só se limitou no tempo, ele estudou para conhecer, então a língua, por exemplo, daquele país. Daniel, mais do que ter unção, mais do que ter Espírito Santo, ele tinha conhecimento. Ele buscou conhecimento. Então nós os jovens estamos parados no tempo. A gente nem estuda para buscar conhecimento. Lemos a Bíblia de torta à direita, nem compreendemos, nem conseguimos resumir bem diretamente o que nós lemos. E no final o quê? Nos pegamos simplesmente na Bíblia, já não queremos pegar um outro livro para ter um outro conhecimento. E é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, que é muito difícil no mundo em que nós estamos, um jovem que é cristão, aparece um trabalho e ele até chega lá no trabalho que quer fazer o trabalho tipo, por exemplo, quer fazer o trabalho tipo feito numa igreja. Que na igreja quer orar, na igreja, ou seja, está num bom caminho, sim, está num bom caminho, mas ele compreendeu mal. Então é necessário que a gente tenha conhecimento para a gente não parar no tempo. Porque se nós pararmos no tempo, nós vamos acabar por viver uma vida que não é suposta nós vivermos. É o que? É fazermos aquilo que Daniel fizeram. Buscar a Deus, buscar conhecimento. Buscar a Deus, desafiar-se a si mesmo. Buscar a Deus e negar
os prazeres desse mundo. Eu penso que é desta forma que nós vamos chegar a um nível da nossa vida em que a gente vai poder olhar atrás, vamos poder influenciar outras pessoas, porque hoje nós estamos aqui mais ou menos a falar um pouquinho de Daniel. Nós gostaríamos de ver no tempo de Daniel, por exemplo. Nós gostaríamos de ver o Daniel aí, por exemplo, e a gente ser influenciado, mas ainda se ele não estando aqui fisicamente na Terra, mas hoje ainda o que ele viveu, nós estamos aqui a comentar. É verdade. É isso, mano, é isso. Só para terminar, tem uma outra... eu queria mexer também mais no outro tópico. Também está na Bíblia, sobre o jovem rico. Em Marcos, quando ele foi perante a Cristo, fazendo a seguinte pergunta: o que devo fazer para entrar no reino de Deus? Cristo lhe respondeu: honra o teu pai, honra a tua mãe, segue os mandamentos, segue os mandamentos da lei de Moisés. E ele respondeu: eu já tenho feito isso tudo. E Cristo lhe responde: se queres ser perfeito, que largues todas as tuas riquezas, entregue-nos aos pobres e me segue. Mas se formos a ver nessa história, ele recuou. Foi embora. Por quê? Bem, eu vou dizer porque é difícil nós deixarmos esse mundo. Por quê? Até o próprio Cristo lhe foi oferecido o mundo para se adorar, para se prostrar diante de Satanás. No entanto, mas Cristo disse não, assim está escrito. No entanto, eu digo, nos dias de hoje não vou dizer que é vender o carro, que é vender o iPhone. É deixar este mundo. E por que ele entristeceu-se ou não aceitou? Porque o mundo lá fora é prazeroso. O mundo lá fora é aquilo que você disse, irmão Silvano. O mundo lá fora está a querer nos puxar. Nos puxar. No entanto, uma vez que ele não tem uma base sólida, não está firmada, ele não está firmado numa base sólida, claramente que ele vai desistir. Claramente que ele vai entristecer seu coração e não fazer aquilo que lhe foi dito. No entanto, ele, no contexto bíblico que a gente vê, ele negou, ele não fez porque ele possuía muita coisa. E olha que ele possuía muita coisa, mas hoje nós não possuímos nada do que o homem rico possui. Nem metade do que ele possui, mesmo assim não consegue. E a gente não. Então, no nosso tempo de hoje, é o mundo que lá fora está doce. É as discotecas. É as festas, como muitos jovens que nós vemos aí em Piccadilly, que sempre estão lá. Então, nós vivemos nesse mundo, sabe? Eu digo que ele não aceitou porque ele possuía muita coisa, entristeceu-se. Mas se ele visse quem estava a lhe dizer, refletisse quem estava a lhe dizer, parasse mais um pouquinho, talvez deveria ver, não, uau. Quem está a me dizer que então vou ver se eu faço e sigo a ele. Mas é bem possível, acredito eu, talvez ele arrependeu-se. A Bíblia não nos diz muito, mas acredito que ele arrependeu-se. Então, mas no mundo em que nós estamos a viver, nós estamos a nos vender, dando um exemplo no mundo de hoje, nós estamos a nos vender por uma coisa simples. O homem rico lhe disseram que tens que quem ele negou. Ele negou, ele tinha muita coisa, mas hoje nós estamos aqui, estamos a deixar de buscar a Cristo por coisa simples. Nós hoje, a vida que nós queremos levar é uma vida, por exemplo, de playboy. Estamos aqui, irmão Silvano, nós decidimos casar cedo, porque entendemos que a gente não quer viver aquela vida. Nós decidimos casar cedo, ter uma única só esposa, por quê? Porque a gente queremos viver nesse mundo, mas não fazer parte deste mundo. Porque nós sabemos por que nascemos, aonde nós estamos aí, e o que nós queremos viver. No entanto, ele negou porque o mundo em si é muito estratégico. O mundo em si é muito estratégico, e se a gente realmente não tem discernimento de entendermos que as coisas desse mundo são passageiras, que não devemos guardar as coisas desse mundo, porque elas há de ferrujar em um dia.
As coisas nesse mundo há de apodrecerem um dia. As coisas nesse mundo há de estragarem. E entre nós também nós vivemos assim. Nós como crentes, nós negociamos, nós deixamos de adorar Cristo por causa dos nossos trabalhos. Muitas das vezes que nós deixamos de adorar Cristo porque temos um part-time, nós deixamos de adorar Cristo por causa do cansaço, o cansaço físico. Então a gente começa a ver que não é só o homem rico que deixou de buscar a Deus ou que deixou de seguir a Deus por causa das suas riquezas, mas nós estamos a deixar por coisas simples. Vamos supor, nós estamos aqui, se alguém nos convidar para um bom mofoete esta hora, mas alguém está nos convidar para comer e para a gente orar, antes de nós, assim se as duas pessoas nos disserem, nós vamos pensar. E dentro de nós vamos perceber a voz que vai falar mais alto. Então, sabendo nós que somos pecaminosos, sabendo nós que a nossa natureza está mais inclinada neste mundo, é importante que nós realmente estejamos em Cristo. Porque se a gente não está em Cristo, nós vamos trocar Cristo por tudo. Vamos trocar. Muitas das vezes nós trocamos o nosso momento com Deus. Por quê? Por causa do holiday. Queremos tirar férias. A gente, se nos convidam para uma caravana para ir para o Israel, a gente deslizamos um pouco. Queremos quê? Nós queremos fazer aquilo que é mais fácil. E dizia um judeu teólogo, ele diz que tenha um pouquinho de cautela quando fores a fazer algo que é muito fácil, a seguir um caminho muito fácil. Aquele caminho um dia vai te custar muito caro, mas alegra-se se estiveres a seguir um caminho difícil. Porque neste caminho difícil você vai aprender, você vai ser moldado, você vai ser transformado, você vai futuramente dizer: ok, estou no auge, no ápice da minha vida e aqui estou bem. Então, o jovem, se ele nega de buscar a Cristo, nega-se de deixar esse mundo para ir a Cristo. Por quê? Porque ele tem medo de ser moldado. O crente tem medo de oração. O crente tem medo de ficar 31 horas a orar, de ficar 31 horas em oração. O crente sim tem medo. Nós, quando pegamos a Bíblia para orar, 15, 20 minutos é o suficiente para o nosso cérebro, para o nosso desejo, vou dizer isso, para o nosso desejo mandar palpites para o nosso cérebro. Aquilo em segundos manda palpite do tipo: fulano, tens que ter já sono. E a gente aí começamos a bocejar para logo dormirmos. Então, entre nós temos medo em si de nós se envolver com a Bíblia. Mas o caminho de nós deixarmos esse mundo é nós nos envolvermos com a Bíblia. Porque quanto mais a gente se envolve com a Bíblia, dando uma ministração, é como se este copo está cheio de água suja. E esta aqui então é a Bíblia. Eu pegando este copo, esta garrafa d'água, e aqui este copo tem água suja. Na medida que eu vou lendo a Bíblia, é como se eu estou a despejar aqui água. Vai chegar um momento que o copo vai estar full, a água vai estar até aqui, e a água suja vai sair, vai continuar a água limpa, e depois nós vamos ver que o processo de transformação não é fácil. Nós vamos aqui ver, no momento da vida, Josué e Moisés. Não foi fácil para Josué. Mais do que Moisés estava a liderar, mais do que ele liderar, Moisés estava a preparar Josué. O líder que é Moisés sabia mais ou menos que ele tinha que ter um sucessor ou preparar alguém. Possa ser que talvez Josué não sabia, mas um líder, ele já sabia o que tinha que fazer. Então, no processo de Josué, ele estava, se acredito, mais do que ele estar aí com Moisés, estava a ser moldado, estava a ser preparado. Vamos ver que muitas vezes Moisés disse a Josué que tem que orar. E algumas vezes Moisés ia orar, deixava Josué aí embaixo. Então, debaixo do monte. Então, podemos ver que é isso aqui. Nós, os jovens, ou a nossa geração, hoje tem medo de ser transformado. O jovem tem vergonha de ser crente. O jovem tem medo de buscar a Deus. O jovem tem medo de se envolver com a palavra. O jovem se tem medo de orar. O jovem hoje não busca um pouco, lê um pouco a Bíblia,
e querem ver muita revelação, vejam muita revelação. Ou seja, a falta de ser moldado, a falta de ler a Bíblia, estamos a ver estamos a receber falsas profecias. Profecia que a gente vai buscar nas nossas próprias imaginações. Então, por falta de palavra, por falta de nós buscarmos a Deus, acabamos por viver um evangelho tóxico. Acabamos por ser cristãos tóxicos. Acabamos por ser cristãos obesos no espírito. O que é um cristão obeso no espírito? Um cristão obeso no espírito é mais ou menos aquele que pensa que já está cheio, pensa que já leu muito, pensa que já buscou muito, pensa que já não deve buscar. No entanto, é necessário sim nós negarmos nesse mundo, mas é muito difícil nós nos negarmos nesse mundo se a gente não tirarmos exemplos na Bíblia. Exemplos como Josué, exemplos como Daniel, exemplos como Moisés. Moisés, ele sendo gago, mas Deus lhe moldou e aí as coisas foram funcionando. Exemplos como quem? Exemplos como Tito, por exemplo. Exemplos como Paulo mesmo. Paulo em sua caminhada estava duro para aceitar a Cristo. Paulo em sua caminhada estava duro. É como se Paulo foi moldado, ele sem querendo, é como se foi moldado, ele depois chegou o momento e disse, não, aqui não tem como. Se eu continuar a insistir, não sei o que pode acontecer comigo. Então, é importante e é necessário nós deixarmos esse mundo, mas é difícil nós, os jovens, também nós deixamos, enquanto queremos nos contaminar com a juventude, com esse meio tóxico, o meio de jovens que se limitam a não buscar a Deus, o meio dos jovens que param no tempo, pararam aqui e já não querem prosseguir, está no meio de jovens que é só discotecas, que é só que estar em ambientes que sabes que aquele ambiente pode no fundo não te agregar em alguma coisa, mas nós devemos nos contaminar com jovens assim como Daniel. Jovens que eram jovens que em si falavam a mesma língua, jovens que em si pensavam e chegavam a uma conclusão que não vamos fazer isso, e aquilo que eles fizeram, eles impactaram a nação, impactaram e acredito que ainda continuam a impactar a nossa juventude, e para nós vivermos o que esses jovens viveram, é necessário nós nos desfazer desse mundo e nos permitirmos ser moldado em Cristo. É isso, amém. É isso. Epa, eu acho que vamos terminar por aqui. Amém. Foi um bom momento e foi muito educativo, foi muito revelador. E pronto, meus amados irmãos, amadas irmãs, família aí em casa, por esse meio eu quero, demos por esse vídeo encerrado. Espero que tenham gostado do tema, espero que realmente aprenderam alguma coisa, porque eu também aprendi. E pronto, falamos sobre muita coisa aqui muito interessante, muitos pontos interessantes. E se realmente nós pegamos, abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, Deus vai nos revelar o segredo, como devemos lutar, como devemos não recuar, como devemos entender ou conhecer qual é a nossa verdadeira identidade, que é o que nos vai fazer nós vencer o mundo. Como jovem cristão, como não cristão, é o que vai nos fazer vencer. Então, para agradecer também aqui a produção, Cortejo Filmes, por essa ajuda, me deu aqui uma back aqui na parte técnica, veio me ajudar. Vou deixar aqui o Instagram, a página do Instagram. É uma companhia que realmente, uma empresa, digamos assim, que faz casamentos, que faz aniversários, fotografias, videoclipe, tudo e mais alguma coisa. Como já disse, vou deixar aqui a sua página, os seus contactos para quem quiser. Tem um aniversário, tem um casamento, é só chamar Cortejo Filmes.
E pronto, agradecer também ao meu irmão por ter aceitado esse convite. Eu sei que... E ter também prontos, né? Estamos aqui, família. Não tenho muito a dizer. Esse é o nosso primeiro vídeo. Estamos aí. Espero que tenham gostado. Deem um like, partilhem muito. Passem a mensagem. E vamos continuar, se Deus quiser. Então...